Eu quero pregar nesta noite sobre a doutrina da impecabilidade. Nos coloquemos em pé para a leitura da palavra de Deus. Romanos 7, a partir do versículo 17. A palavra de Deus diz: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Preste atenção que essas palavras não estão saindo da boca de um pecador perdido, mas essas palavras estão saindo dos lábios de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio apóstolo Paulo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Verso 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Oremos. Querido Deus eterno Pai, ajuda-me a pregar e ensinar este texto da melhor maneira possível. Nós precisamos sermos libertados nesta noite dos nossos medos, do nosso complexo de culpa. Pai Santo, há muito sentimento de culpa nos escravizando e roubando, minando as nossas forças e nos tornando improdutivos. Mas eu peço, Pai, que nesta noite, através da palavra de Deus, entendamos o papel do pecado em nossas vidas, como podemos vencê-lo, como podemos, meu Pai, sermos perdoados e, principalmente, como podemos alcançar a vitória. Pai, eu peço que todos os ouvidos estejam atentos, todos os olhos estejam sedentos pela palavra de Deus neste momento. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Podem se assentar. Por muitos anos, eu e você ouvimos algumas igrejas ensinando sobre a perfeição dos crentes. Eu já sou salvo há muitos anos, desde os meus 12 aninhos de idade. Mas se tem uma coisa que eu nunca consegui, até hoje, foi ser perfeito. Isto é chamado a doutrina da impecabilidade, a doutrina dos que não pecam. E algumas igrejas acreditam nisso. Porém, a Bíblia não ensina perfeição dos salvos, senão no céu. Na verdade, após a conversão, quantos aqui já são salvos e podem dizer isso? Depois da nossa conversão, da nossa salvação, o cristão, agora o Filho de Deus, passa a sentir muito mais as garras do pecado, o poder do pecado do que antes. Antes, ele estava morto, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele, então ele não sentia as garras do pecado. Agora ele está vivo e pode sentir facilmente tudo aquilo que desagrada a Deus. Quantos estão entendendo isso? Antes, para nós muitas coisas eram normais, eram corriqueiras e não ofendiam a nossa consciência. Agora que nós somos salvos e temos o Espírito Santo habitando em nós, nós entendemos quando estamos agindo de forma errada. Todo ser humano, todos os homens e mulheres que vêm ao mundo, recebe ainda na concepção a natureza do pecado. E só através da morte física, é que iremos nos ver livres desta natureza com a qual eu e você nascemos.
Paulo escreveu Romanos, este livro maravilhoso, talvez, se não a epístola mais importante do Novo Testamento, uma das mais importantes, para mostrar que a única solução para o pecado é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 1,16, ele claramente disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Foi preciso dizer primeiro do judeu e também do grego por essas razões. Paulo disse que ele não podia se envergonhar do Evangelho. Eu também não posso me envergonhar do Evangelho de Cristo. Mas nesta noite eu me envergonho, eu sinto vergonha do Evangelho da prosperidade, que tem atraído centenas, se não milhares de pessoas às igrejas em busca do dinheiro, em busca da fortuna, em busca dos bens materiais. Eu também sinto certa vergonha do Evangelho da cura, que só acontece nas igrejas e atrai também milhares e milhares de pessoas atrás de algum tipo de alívio. Eu me envergonho do Evangelho da libertação hereditária, porque nenhum desses evangelhos pode salvar e transformar nossas vidas. Mas eu tenho orgulho e eu defendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a salvação para todos os nossos pecados. A palavra evangelho no grego significa boas notícias, boas novas. Até Jesus Cristo, as notícias eram péssimas. Até Jesus Cristo, as notícias eram ruins. Mas a partir da ressurreição de Cristo, as notícias são maravilhosas. Jesus salva, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus nos dá salvação eterna. No capítulo 1 de Romanos, Paulo mostra que todos os gentios, e nós somos gentios, gentios são todas aquelas pessoas que não são judias, então todos os gentios estão perdidos em seus pecados. Eles não tinham a lei de Moisés, eles não praticavam a religião judaica, mas sabe o que eles tinham? A natureza, a criação de Deus, para lhes revelar Deus, e eles nasceram com uma consciência, para também condená-los. Por isso, todos os gentios, apesar de que não tinham conhecimento da lei de Moisés, eram perdidos. No capítulo 2, Paulo já mostra que todos os judeus também estão perdidos, apesar da lei de Moisés. Por quê? Porque apesar da lei de Moisés, nenhum deles jamais conseguiu cumpri-la. Nenhum deles jamais conseguiu observar todas as leis de Moisés. Então veja você que os gentios perdidos, porque não tinham a lei de Moisés, mas os judeus também perdidos, porque apesar da lei de Moisés, não conseguiam cumpri-la. Então ele chega no capítulo 3, mostrando que não há diferença entre gentios, não há diferença entre judeus, todos são pecadores aos olhos de Deus. E ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a situação de todos os homens. Nem judeu, nem gentil pode dizer, eu consegui, eu sou bom. Mas apenas pelo sangue de Jesus Cristo nós podemos chegar a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E é por isso que nesta noite, quando alguém me pergunta qual é a minha religião, eu respondo, a minha religião é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a única religião que salva, amém, irmãos? A única religião que nos leva a Deus. Agora no capítulo 7, nós pulamos do 3 para o 7, Paulo mostra a constante luta que eu e você temos que travar contra o pecado, todos os dias. Eu sei que perdemos algumas batalhas,
mas certamente ganharemos a guerra. Então eu quero lhes mostrar, dentro de Romanos capítulo 7, em primeiro lugar, o elemento da derrota. Paulo disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo era o apóstolo dos apóstolos, o mais capacitado, o mais intelectual, o mais eloquente. Ele está clamando por socorro, como alguém que caíra dentro de um abismo e não consegue sair sozinho daquele buraco. Ele está triste e ele se sente derrotado. Depois do nascimento da nossa segunda filhinha, minha esposa teve o que mais de 20% das mulheres têm: depressão pós-parto. Depressão. Ela não sabia o que estava acontecendo. Ela só sabia que estava muito triste. Como Paulo, ela também clamava: miserável mulher que eu sou, quem me livrará desta depressão? E quando ela descobriu, através de vários exames, que o problema dela era hormonal, ela ficou tranquila. E com o tratamento certo, a depressão foi embora. Paulo também descobriu qual era a causa de seu problema. Veja o versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ele descobriu que nós somos derrotados por duas razões. A primeira é porque nós não assumimos a nova natureza que Deus nos deu no dia da nossa salvação. Paulo disse: porque segundo o homem interior, e o homem interior é o homem salvo, é o homem convertido, é o homem que abriu o coração para receber Jesus Cristo, tem o prazer na lei de Deus. Nesta noite você e eu chegamos à igreja, não foi através do velho homem. O velho homem nos pediu para não vir, o velho homem pediu para ficarmos em casa. Nós só chegamos à igreja através do homem interior. Ele tem prazer em cantar, amém, irmãos? Ele tem prazer em orar, ele tem prazer em ouvir a palavra de Deus, e ele tem prazer em estar dentro da casa de Deus. E se você e eu queremos vitória, nós temos que assumir esta nossa nova natureza. Deus nos deu esta natureza mediante a nossa salvação. E esta natureza precisa ser devidamente alimentada através da palavra de Deus, através de uma vida constante de oração, através de boas amizades, através de boas atividades. O salmista disse: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei, a tua palavra está dentro do meu coração. Uma criancinha foi adotada por seus novos pais, mas demorou mais de 6 meses para aceitar esta nova situação. Ela não queria vê-los como pais. Por 6 meses, ela vivia dentro da mesma casa, mas não se sentia filha, não se comportava como filha. Quando ela resolveu assumir a sua nova posição de filha, sua vida foi transformada e seu relacionamento com os pais foi transformado. Meus amados irmãos, eu quero que você saiba, você também foi adotado por Deus através do sangue de Jesus Cristo. E nesta noite você tem todo o direito de assumir a sua nova posição na família de Deus. Você hoje é filho de Deus, amém, irmãos? Você hoje faz parte da família de Deus. Quando aceitei a Cristo, com apenas 12 anos de idade, demorei também um pouquinho para assumir a minha nova natureza. Eu me lembro que estava saindo com os jovens da igreja, mas eu não queria ser visto com os crentes da igreja. Certo dia, nós estávamos dentro da Kombi, da condução da igreja. A Kombi tinha o logotipo da igreja, a logomarca da igreja, o nome da igreja. E quando nós passamos,
em frente à minha casa, em frente aos meus coleguinhas, eu me abaixei, eu me escondi. Eu não queria que eles me vissem com os crentes. Um dos jovens que estava na Kombi comigo perguntou: Rômulo, você está com vergonha de nós ou de Cristo? Naquela hora eu levantei o pescoço e eu disse: nem de vocês e nem de Cristo. E abanei a minha mão para os meus colegas, chamei a atenção deles. Naquele dia eu assumi a minha nova natureza, amém, irmãos? Naquele dia eu assumi o meu relacionamento com Jesus Cristo e com o povo de Deus. Nós somos derrotados porque não assumimos a nossa nova natureza. Paulo disse: tenho prazer na lei de Deus. O homem interior tem prazer na lei de Deus. Em segundo lugar, nós somos derrotados porque não admitimos que a velha natureza ainda exista. Não assumimos a nova e nem admitimos a velha natureza. Ela existe na vida este que vos fala, e ela existe na sua vida também. Verso 23 diz: mas vejo nos meus membros. Paulo não estava falando de outro, mas de si mesmo. Outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Meus amados, a velha natureza continua viva, assanhada e saliente na vida de todos nós. Nós nunca perdemos, nunca nos livramos dela. Paulo tinha uma nova natureza como eu e você, mas ele nunca perdeu a velha. Preste atenção, quem é diabético nunca pode se esquecer do açúcar. Quem é hipertenso nunca pode se esquecer do sal. Quem é cardíaco nunca pode esquecer-se da gordura. E agora, quem é salvo não pode esquecer-se da velha natureza. Ela existe e está pronta para atacar a qualquer momento do dia ou da noite. Por essa razão, Paulo disse em 1 Coríntios 10, 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia, porque você tem uma velha natureza, ela pode derrubá-lo a qualquer momento do dia ou da noite. Eu quero mais uma vez esclarecer: quem trouxe você hoje à igreja foi a nova natureza, amém, irmãos? A velha tentou segurá-lo para trás. A função dela é nos fazer cair. Temos que dormir e acordar todos os dias sabendo que eu e você podemos pecar como qualquer outra pessoa neste mundo. Recém-casado e muito apaixonado pela esposa, o jovem rapaz disse para o sogro, pai da esposa: com o amor que eu sinto pela sua filha, tenho certeza que jamais irei abandoná-la. Muito fácil dizer isso nos primeiros dias de casamento, mas o pai, o sogro muito sábio, respondeu para o seu genro: não é só o amor por minha filha que você vai precisar, mas é a sua vida de Bíblia, é a sua vida de oração, é a sua vida de comunhão com Deus, que irá livrá-lo do pecado. Há um velho ditado chinês que diz assim: há apenas 2 tipos de homens bons neste mundo: o que já morreu e o que ainda não nasceu. São os únicos 2 tipos de homens bons no mundo. Em outras palavras, hoje à noite aqui nesta igreja, todos nós somos pecadores, inclusive os salvos. Paulo reconheceu então o elemento da derrota através desses 2 ensinamentos. Precisamos assumir a nossa nova natureza e admitir que ainda habitamos uma velha natureza. Veja, em segundo lugar, agora o elemento da dor, da derrota e agora da dor. Ele disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe por quê? Porque o verdadeiro salvo
ele sofre muito mais com o pecado do que o perdido. O salvo é sensível ao pecado, enquanto o perdido não se importa com Deus. Nos Estados Unidos, todos os anos, governadores de vários estados, eles não dão apenas o indulto, eles gostam de libertar certos detentos, presidiários da prisão, perdoando o crime deles. Sim, nos Estados Unidos, alguns governadores têm esta prerrogativa de perdoar, de libertar alguém, mesmo antes daquela pessoa ter pago sua dívida com a sociedade. Certo governador foi a uma dessas penitenciárias e entrevistou vários e vários detentos para saber qual deles perdoar. Escolheu um que era culpado, mas que admitia sua culpa, que estava arrependido pelo crime que cometera. Ele não perdoou os outros, que não reconheciam a sua culpa, antes colocavam a culpa dos seus delitos na família ou na sociedade. Esses ele não perdoou. E assim também Paulo se sentia culpado, se sentia arrasado, e não colocava a culpa dos seus erros sobre outras pessoas, mas admitia que o problema estava com ele. Meus amados irmãos, nós temos problemas. O problema não está com o pai, o problema não está com a mãe, o problema não está com o pastor, o problema não está na igreja, não está na sua casa, não está no seu trabalho, não está na sociedade. O problema está nos seus membros. O problema está com a sua velha natureza. Você pode nunca ter matado, nunca ter roubado, nunca ter adulterado, mesmo assim a Bíblia diz que você é um pecador. E nós sofremos por este fato, não é verdade? Por que sofremos? Porque o pecado ainda habita a nossa carne. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E a expressão corpo desta morte significa isso. Só seremos livres da inclinação para o mal através da morte do corpo. Até lá vamos conviver com este fardo e ter que vigiar e orar todos os dias. Provavelmente, eu não posso garantir, Paulo estava usando como ilustração um tipo cruel de punição que o Império Romano aplicava somente sobre os homicidas, aqueles que tiravam a vida de alguém, aqueles que matavam, homicidas, assassinos. Sabe qual era a punição deles? O corpo do defunto, da vítima, de quem eles tiraram a vida, era amarrado sobre as costas do assassino. E ele tinha que carregar aquele corpo, por onde ele andasse, até a decomposição total daquele cadáver. Dia e noite, noite e dia, até a decomposição completa daquele corpo. Paulo está ensinando que o pecado é um cadáver, é um defunto amarrado junto ao nosso corpo, do qual nós queremos nos livrar. Quantos estão cansados do pecado? Digam amém. Amém. Nós queremos nos livrar, e graças a Deus, um dia nós vamos nos livrar deste pecado. Isso não significa que o pecado precisa nos dominar. Isso não significa que o pecado precisa nos vencer. Não precisa, não. Significa apenas que nós temos que lutar. E lutando nós estamos. Não vamos desistir. Amém, irmãos? Nós vamos lutar contra o pecado em nossas vidas. Por isso, nós pertencemos a uma igreja que prega e ensina a palavra de Deus. Por isso nós temos contato com a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso nós mantemos uma vida de oração, confessamos os nossos pecados, abandonamos os nossos pecados,
nós lutamos. Deus tem nos dado as armas para esta luta. Veja Efésios 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esta armadura consiste de salvação, palavra de Deus, oração e Espírito Santo de Deus. Por que sofremos com o pecado? Porque o pecado habita a nossa carne. Segunda razão, por causa de suas consequências. O pecado deixa marcas terríveis na nossa vida. Miserável homem que eu sou. O pecado consegue mexer com as nossas emoções. O pecado rouba a nossa alegria e a nossa paz. O pecado deixa cicatrizes. Eu sempre disse e digo, a nossa igreja não minimiza o pecado, mas não destrói o pecador. Amém, irmãos? Um judeu ortodoxo. O judeu ortodoxo é aquele que pratica o puro judaísmo. Se ele pudesse, voltaria aos sacrifícios do Velho Testamento. Um judeu ortodoxo levou seu filho pela primeira vez para participar do ritual do banho. Quando eles pularam juntos na água fria, o menino que não estava acostumado gritou de dor: "Ai, pai! Ai, pai!" Naquela mesma hora o pai o tirou da piscina e começou a secá-lo com uma toalha felpuda e quentinha. O filho disse: "Que bom, pai." Aí o pai aproveitou aquele momento para ensinar uma grande lição para o seu filho e perguntou-lhe: "Filho, você sabe qual é a diferença entre a água fria e o pecado?" "Não, pai, qual é?" "É que quando você pula na água fria, você diz ai. Quando você sai, você diz que bom. Mas quando você pula no pecado, você diz que bom. Mas depois você diz ai." Isaías 59, verso 2 diz: "Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça." Ai, ai! O pecado causa dores em nossas vidas. Paulo reconheceu isso por causa da derrota e da dor. Mas em terceiro e último lugar, Paulo nos ensina aqui sobre o elemento da defesa. Defesa, irmãos, há vitória para nós. No versículo 25, Paulo disse: "Dou graças a Deus por quem? Por Jesus Cristo." Ele estava escrevendo para a igreja de Roma, uma das igrejas mais importantes ali, meus amados irmãos, na Ásia. Mas ele não disse: "Dou graças a Deus pela minha igreja", mas ele disse: "Por Jesus Cristo, nosso Senhor." Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a minha carne, a lei do pecado. Quem pode nos defender do pecado, irmãos? A lei de Moisés? Não. Os sacerdotes do templo? Não. Os sacrifícios de animais? Não. A Bíblia diz não para todos esses rituais. A Bíblia diz não para todas essas religiões. Em Hebreus 7, 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho Jesus Cristo perfeito para sempre. Sabe quem é a nossa proteção? Sabe quem é o nosso advogado? Sabe quem é a nossa defesa contra o pecado? Jesus Cristo, Filho de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado é mais forte que a lei de Moisés. O pecado
é mais forte do que todos os homens, do que todos os sacerdotes. O pecado é mais forte do que o sangue de animais. Porém, Jesus Cristo é mais poderoso que o pecado. Ele é mais forte que qualquer pecado no mundo. Então Paulo perguntou: quem pode nos livrar do corpo desta morte? E ele mesmo deu a resposta: Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesta noite a minha esperança não está na minha igreja, no meu batismo, não está nos meus dízimos. A minha esperança está no sangue de Jesus Cristo. Primeiro, quem pode nos livrar do corpo desta morte? Jesus Cristo, porque Ele fez a parte dele. Qual foi a parte dele? Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, mas olha, só semelhança, porque Ele nunca jamais pecou. Em semelhança da carne do pecado, Ele se parecia comigo, Ele se parecia contigo. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. O pecado que tanto nos condenava, agora foi condenado por Jesus Cristo. Ou seja, Ele nasceu perfeito, Ele viveu perfeito, Ele morreu perfeito, nenhum pecado jamais pôde condená-lo. Ao contrário, Ele condenou o pecado na cruz do Calvário. A lei da gravidade impede você e eu de voarmos. Alguém suba no mezanino, pule de lá. O que vai acontecer? Você vai sofrer uma queda, cair sobre o chão, machucar-se. Mas outra lei existe, que nos permite voar acima das nuvens. É a lei da aerodinâmica. Por isso que quando um avião atinge certa velocidade, ele fica livre da lei da gravidade. E aí entra a lei da aerodinâmica, que faz com que ele permaneça no ar. Assim também, a lei do pecado me impede de viver a vida que Deus escolheu para mim. Mas a lei de Jesus Cristo veio me libertar da lei do pecado. Eu só preciso atingir a velocidade máxima. Amém, irmãos? Na minha vida cristã, qual tem sido a sua velocidade? Na sua vida cristã, como que você está correndo para a honra e a glória de Deus nesta noite? Em outras palavras, agora eu e você precisamos fazer a nossa parte. Jesus já fez a parte dele. Veja qual é a nossa parte. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você decide, o Espírito Santo ou a carne? Quem vai dominar a sua vida? Se for a carne, haverá sempre derrota, haverá sempre dor na sua vida. Se for o Espírito Santo, haverá vitórias. O Espírito Santo, no entanto, não é um isqueiro que você acende e apaga quando bem desejar. Ele também não é um vento que sai da boca de homens e de mulheres que hoje em dia estão se auto-intitulando apóstolos. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santa Trindade e ele já habita dentro do coração do salvo em Jesus Cristo. Você pode expulsar demônios, você pode até operar milagres espalhafatosos e apesar disso morrer perdido. Mas você só irá para o céu se tiver o Espírito Santo. Veja o que Jesus disse: muitos me dirão naquele dia, muitos, infelizmente ele disse muitos: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como ter certeza que nesta noite
Você possui o Espírito Santo. E por isso mesmo, pode vencer o pecado em sua vida. Gálatas 5, 22 a 23 responde: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, meus irmãos, essas são as armas, os instrumentos, o equipamento que Deus tem nos concedido para vencer a pressão do pecado de sobre as nossas vidas. Ou seja, o pecado não pode vencer o fruto do Espírito Santo em sua vida. Concluindo, não existe impecabilidade. Neste mundo, nesta carne, não existe. Mas um dia nós seremos perfeitos. Ainda não chegou esse dia. Mas sabe o que nós podemos obter hoje? Vitória. Vitória na vida cristã. Veja, 1 João 2,1 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não, diga alguém, pequeis. Mas olha, e se alguém pecar, porque pecamos, temos um advogado de defesa para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Assim como Paulo, eu também, nesses tantos anos de vida em Cristo, já experimentei muitas vitórias e muitas derrotas, dores espirituais, mas eu também, irmãos, já vi muitas vitórias, muitos livramentos. Jesus Cristo sempre nos defendeu. Agora, ao invés de abandonar a vida cristã, porque eu sou um homem miserável, Paulo olhou para Jesus e continuou até o fim. Pare de olhar para você nesta noite. Se olhar para você, dá vontade de parar. Se olhar para você, dá vontade de pular do barco. Pare de olhar para você, olhe para o Senhor Jesus Cristo. Dele vem a vitória, amém, irmãos? Dele vem a força, dele vem a esperança, dele vem as promessas. Devemos viver cada dia de uma vez, e não todos os dias de uma vez. Como diz o ditado popular, nós matamos um leão por dia. Não adianta querer matar 2 ou 3, você não consegue, eu não consigo. Vamos fazer o que Paulo fez, tirar os olhos de si mesmo e olhar para o morro de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. E eu termino lendo Filipenses 3, versos 13 a 14. Olha que promessa, olha que ensinamento maravilhoso. Talvez você tenha vindo nesta noite desanimado, derrotado, talvez decidido: eu vou abandonar a vida cristã. Não faça isso não. Veja o que Paulo sugere: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Atenção, ele também não conseguiu. Paulo não conseguiu. Ele disse: eu não vou dizer que já alcancei o quê? A perfeição. Mas uma coisa faço. O que é que ele fez? É que, esquecendo-me das coisas que atrás, sabe aquela derrota de meia hora atrás? Esqueça, amém, irmãos? Debaixo do sangue de Jesus Cristo. Ah, mas os outros não vão deixá-lo esquecer. Os outros são os outros. Sua vida é com Jesus Cristo. Muitas pessoas não querem nos deixar esquecer, né? O que aconteceu há meia hora atrás. O que aconteceu há 1 ano, 2 anos, 10 anos. Problema delas. Deus me deu permissão para esquecer. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, mas não é só esquecer, é avançando para as que estão diante de mim. O que Deus tem colocado diante de nós depende
Para você que é jovem solteiro, Deus tem colocado para você os estudos, uma carreira profissional, projetos, até que você se case, e se for para se casar, tenha filhos. Você que já é casado, também há muita coisa lá na frente. Mas todos nós que estamos aqui, Deus tem nos dado uma missão: fazer esta igreja crescer para a sua honra e para a sua glória. É isso que está diante de nós, amém, irmãos? Evangelizar, ganhar almas, atrair pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos perder tempo com o passado. Quantos concordam com isso? Digo amém. Amém. Nem Deus dá jeito no passado. Nem Deus dá jeito no passado. Paulo disse: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há prêmios, há galardões para aqueles que não desistem. Não desista. Paulo chegou, nós vamos chegar também. Oremos.